Olá, venhas, tudo bom? Bom, eu começo prendendo o cabelo para não lambuzar a base. Depois eu tonifico a pele com a bruma fixadora da Ruby Rose. Aí já vem o hidratante da Nivea Soft, tá? Sempre puxando a pele para cima, né? Para ajudar também na produção do colágeno. Lembrando que aqui eu já tô com a pele limpa e seca, né? Logo depois disso, então, eu já venho aplicando a base da Mari Maria nas espinhas mesmo, né? Pra tirar aquela vermelhidão e deixar a pele mais uniforme, né? Eu aplico por baixo por questão de acabamento mesmo, mas se você esqueceu, pode aplicar por cima também, né? Sempre aplicar também com a esponjinha levemente umedecida, porque ajuda na hora de espalhar, né? Fica mais prático e mais fácil para você poder espalhar o produto. Aí eu já venho com a base Nude 2 da Ruby Rose mesmo, aplico ela e vou dando batidinhas e esfumadinhas com esse pincel Kabuki, tá? Ele é cerda de algodão, é um pincel que eu comprei no AliExpress. Ele não tem número, mas ele é muito bom. Quem puder investir num joguinho de pincel de cerda de algodão vale muito a pena. Já sempre dando batidinhas e arrastadinhas para ir polindo a pele, tá? Sempre trazendo para baixo também, para a área das orelhas. Deixo a base sentar um pouquinho e já venho com a esponjinha umedecida também, para ir dando acabamento e não ficar nenhum buraco na base. Aí eu já passo na área dos olhos, na boca e vou trazendo pro colo para ficar bem uniforme e não ter nenhum buraco. Depois da pele sempre pronta, tá? Que eu geralmente começo pela pele, eu já venho com esse corretivo que ele é pastinha, tá? E com esse pincel da Ruby Rose, esse sim é cerda sintética, tá? Sempre que você for usar pastinha, você usa um diluidor, tá? Qualquer produto em pasta se usa diluidor. Aí eu aplico o corretivo, que esse é o da Suellen, em toda a área dos olhos, acima e abaixo, que já é para facilitar, né? E depois eu repito o processo com uma esponjinha um pouco menor, para não deixar nenhum produto acumulado na área dos olhos. Também umedecida, tá? Mas se não tiver, pode ser mesmo a esponjinha de antes, não tem problema nenhum. Depois eu venho com esse pincelzinho, que é do mesmo kit, e com o pó de banana da Ruby Rose, tá? E aplico na área abaixo do contorno, da bochecha, abaixo dos olhos, na testa e no nariz. Não vou aplicar na área da boca, tá? Porque essa, por enquanto, não vamos matificar, porque depois, quando você usar o batom vermelho, se precisar fazer algum retoque, vai ter como e não vai borrar, entende? Aí, pros olhos, eu escolhi a paletinha da Luisense, tá? Peguei um pincelzinho um pouquinho mais fofo para fazer o côncavo e usei um tonzinho rosé, só para dar o fundo mesmo, tá? Depois eu troco e venho para um tom mais terroso, para dar um pouco de profundidade pro olho, que é o que eu realmente quero. Aí eu venho com o pincel linguinha, pego a pastinha de novo, corretivozinho, e aplico dando leves batidinhas só na área que eu quero iluminar. Se acumular o produto nessa hora, você volta com aquela esponjinha menor para retirar o excesso. Mas se der leves batidinhas, ele não vai acumular. Olha. Depois eu venho com aquele iluminador de guerra.
Eu acho que é o da Vult número 2. Eu acho. Aplico por toda a pálpebra com a mão mesmo. Pra ir mesclando com outro produto. Mas principalmente na área que foi passado o corretivozinho, tá? Depois eu volto com aquele primeiro pincel que eu fiz o côncavo só pra dar uma mesclada. Esse sim é o pincel da Macrylan, tá? O número 5. Aí eu venho com um tom um pouquinho mais escuro da paleta da Luisense, para dar um pouquinho de profundidade nesse olho. Mas só um pouquinho também, que o que vai dar destaque nesse olho mesmo é o delineado esfumadinho, tá? Ali eu troquei de pincel, tá? Mas não é necessário. Pode continuar se usando o menor. E já aproveito o mesmo produto que tá no pincel já para fazer a parte de baixo, sempre juntando a parte de baixo do olho com a de cima para ficar uma coisa só. Aí eu peguei um tomzinho mais claro, só para dar uma cintilância a mais nesse olho. Também da mesma paleta. Aqui eu uso um pincel da Ruby Rose também, preto, tá? Ele é para fazer o contorno do delineado. O que é isso? Vai ser feita uma marcação com esse lápis, nos dois olhos. E por dentro eu vou preencher com delineador. Mas a parte de fora vai ficar o lápis cremoso mesmo, para depois facilitar na hora de esfumar. Isso é uma dica interessante também para quem quer fazer o gatinho mesmo. Usar a lixa de unha, fazer a marcação e fazer primeiro o delineado com o lápis, que facilita bastante. Aqui eu já venho com ele esfumadinho e com o delineado pronto. Uso o mesmo pincel para a parte interna dos olhos, tá? Para a linha d'água. Aqui poderia também usar um lápis branco, tá? Quem tem preferência em aumentar o olho, usa o lápis branco, que não vai modificar em quase nada a maquiagem. Venho com um pincelzinho menor, tá? Só para dar um acabamento e juntar esse delineado com a parte de baixo. Pego um pincel também para dar um acabamento em pó aqui. Para selar essa parte de baixo do olho, tá? Que é uma parte que é muito fácil de escorrer, tá? Daí você pode usar qualquer tom da paleta que já tenha usado anteriormente, tá? Fora o cintilante. No caso, eu usei esse rosézinho, mas pode ser usado tanto marrom quanto rosé. Depois disso, eu volto com um pouquinho de iluminador só na pontinha, só para dar um destaquezinho a mais. Retiro o excesso do pó de banana que ainda tá no rosto. E venho com um pincel um pouquinho mais chanfrado, porém fofinho, para fazer a marcação do contorno. Eu sempre tento fazer marcação em pó, porque ela é mais prática, né? E se você errar um pouquinho, dá para consertar fácil, né? E sempre um pincel mais fofinho para esfumar. Mas no caso de não ter dois pincéis, não tem problema. Você pode continuar esfumando com o primeiro, porém vai demorar um pouquinho mais. Sempre uso duas cores para o contorno, para ele ficar um pouquinho mais destacado. No caso, uma make mais clean, eu usaria só um contorno, tá? Mas como é uma make um pouco mais dramática, por causa do delineado e do batom, eu escolhi usar dois contornos, tá? De dois tons diferentes. Um para dar um fundinho, né? E o outro para realmente marcar essa cara. Depois de feito isso, eu já venho com o delineador também da Ruby Rose e o Topic.
Só para dar um acabamento mesmo, para limpar qualquer cintilância que tenha no cílio, que tenha ficado. Depois disso eu venho com o iluminador da mesma paletinha da Ruby Rose que eu usei para o restante. Aliás, são duas, né? Uma ela mais contorno e a outra mais iluminador. E o blush, eu uso o blush da mesma paletinha, o tom mais rosado da paleta. O iluminador é o champanhe. Mas daria para tranquilamente continuar com o mesmo iluminador que foi usado para a área dos olhos, tá? O pincel aqui, eu não passei produto. Eu só peguei o restante do produto que eu já estava usando para fazer o contorno do rosto em si, para fazer o do nariz. Se você gosta do nariz um pouco mais marcado, quer diminuir um pouco, aí se usa mais produto, mas eu não tenho esse costume. Esse é um pincel da Avon, tá? Chanfradinho. O gelzinho de sobrancelha é o da Marc, da Avon também. Uso o diluidor e aplico no contorno da minha sobrancelha. Por mais que esteja precisando de uma pinça, você respeite seu contorno, tá? Não sai fora desse contorno, mulher. Meu Deus. Leva a sobrancelha lá pra nuca. Mas não sai fora desse contorno. E depois eu venho com um pentezinho de sobrancelha mesmo para dar acabamento, para dar uma bagunçada na sobrancelha. E fazer o iniciozinho ali. Para o início ficar bem degradezinho e não ficar marcado. Depois disso eu já venho com um pincel linguinha de precisão menorzinho. E esse é o pigmento da Luissense. Eu gosto bastante desse pigmento, porque eu não estou usando produto nenhum e ele já fica. Se você quer um pouco mais marcada essa parte do pigmento aqui abaixo da sobrancelha, volta com um pouco daquele corretivo que foi usado anteriormente, tá? Pode ser o da esponjinha, pode ser o restinho do pincel. Depois disso, eu já aplico o batom que é o AT Play Matte vermelho da Mary Kay. Lembra que a gente não matificou essa região da boca? É para poder fazer esse contorninho se acaso borrar. E aí sim, vem com o pó de banana matificando a região. Depois disso, já volto com os cílios postiços, linda, poderosa e passa a bruma. Beijo, veinha! Espero que tenham gostado.